Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um dia de palpites e análise nos jogos que nós iremos explorar no dia de hoje, nessa quinta-feira. Mas antes de mais nada, vamos fazer um retrospecto do jogo de ontem, no qual eu deixei palpite. E foi o jogo do Vitória com o Palmeiras, que acabou não batendo o palpite aqui que eu deixei. Foi um jogo que nós colocamos um handicap asiático de mais 0,25 para o Vitória. E as circunstâncias do jogo não foram favoráveis, muito em razão de duas expulsões que ocorreram aqui no primeiro tempo, né? Que facilitaram a vida do Palmeiras e o Palmeiras acabou vencendo de forma tranquila a equipe do Vitória e o nosso palpite não bateu. Então a aposta é isso, tem muito disso. Você tem que saber gerenciar esses momentos, gerenciar a sua banca. Como eu falo em vídeos anteriores, coloque no máximo 1% da sua banca, no máximo, porque no outro dia tem mais e você precisa estar vivo no game, tá bom? Então foram duas expulsões praticamente seguidas e facilitou demais a vida do Palmeiras e o Palmeiras venceu essa partida tranquilamente e encontra-se numa posição bem tranquila também em primeiro lugar nessa tabela do Brasileirão. Mas enfim, vamos para os jogos de hoje. Hoje nós iremos trabalhar essa Liga Europa, mais especificamente nesse jogo do Midland contra o Besiktas. No primeiro jogo, o Besiktas venceu por 1-0 e o Midland, esse time da Dinamarca, precisa fazer um resultado em casa pelo menos de 1-0 ou uma diferença mínima de um gol para levar para uma prorrogação. E nós temos aqui uma cotação que me chama a atenção para o Midland vencer. Esse 1,85 me chama a atenção, né? O Midland é um time que, como vocês podem ver em casa, eles vêm de uma sequência interessante de vitórias, né? 3 vitórias seguidas. O Besiktas fora ele não tem um retrospecto tão interessante assim, mas tende a ser um jogo difícil, porém essa odd eu enxergo um pouco de valor e o palpite de hoje para esse jogo é a vitória do Midland, né? Sempre com gestão, prestem atenção, não exagerem no valor, no máximo 1% da banca de vocês nessa entrada. E a outra que eu vou explorar é nesse jogo do Brasileirão, que é nesse jogo do Coritiba com o Cruzeiro. Eu tô vendo uma cotação interessante aqui, mas antes da cotação vamos analisar essa questão de tabela, né? As duas equipes estão com o mesmo número de pontos, mas o Cruzeiro ele vem numa sequência interessante, né? Porém vem de um empate com a equipe do Botafogo em casa. Na verdade um empate não, foi uma derrota, ele perdeu em casa para o Botafogo. E o Coritiba arrancou o empate contra o Red Bull Bragantino, então o Coritiba em casa ele vai ter o apoio da torcida, mesmo no último jogo tendo sido derrotado para o Palmeiras, mas o Palmeiras é o líder do campeonato, né? Então, eu vejo em termos de cotações, abrindo aqui as cotações deste jogo, eu vejo um pouco esticada essa odd do Coritiba, mesmo sabendo que o Cruzeiro, ele, assim, no papel tem uma equipe mais qualificada, mas eu vejo algum valor em explorar esse lado do Coritiba nessas odds de 3,25. O Coritiba em casa eu acho que tá interessante e a gente vai explorar com o nosso mercado aqui que a gente sempre opera, o asiático, né? O handicap asiático. Eu vou explorar esse handicap mais 0,25 a favor do Coritiba. Deixa eu puxar a cotação dele aqui.
Ele está em torno de 1,88, 1,93, dependendo da sua casa que você trabalha. E é esse mercado que eu vou explorar para esse jogo de hoje, nesse handicap mais 0,25 a favor do Coritiba. Ou seja, o Coritiba vencendo, a aposta ganha totalmente, o Coritiba empatando, recebemos a metade, e se o Coritiba perde, naturalmente perdemos toda a aposta. Então, pessoal, os jogos da quinta-feira que nós vamos explorar são esses, e são esses os palpites. Se fez sentido para você, se você gostou dessa análise, eu peço que você deixe um like no vídeo. Se gostou também, você pode nos seguir, se for do seu interesse, você pode seguir o canal, que eu sempre estarei, sempre que possível, fazendo análises e postando meus palpites aqui para a gente interagir. Você pode deixar seu comentário também, sua opinião sobre odds e cotações para esse jogo também, tá bom? Tudo de bom, um bom dia para vocês e até o próximo.